Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, pra mim, tá de manhã, não sei que hora que vocês vão acabar estudando. Enfim, que o objetivo desses vídeos é, como eu falei pra vocês, ganhar um pouco de tempo, mas não só ganhar tempo em sala, mas ganhar um tempo que a gente não teria de maneira nenhuma, porque devido à quantidade de conteúdos que a gente precisa ver, a gente não consegue corrigir todos os exercícios em sala, beleza? Então a ideia é basicamente essa. Esse é o primeiro vídeo, é a segunda vez que eu tô gravando já esse vídeo, porque o primeiro eu não sei porque o notebook não gravou o áudio, e aí eu tô com uma câmera e com o notebook que eu vou usar para gravar a tela, mas eu preciso sincronizar os áudios, e é assim que eu consigo conectar os vídeos, né, para ficar bem sincronizado. E aí ontem eu fiz isso, e aí quando eu fui sincronizar, o computador falou que não podia sincronizar. E aí eu fui ver o vídeo, e eu já tinha visto que o vídeo não estava demonstrando nenhum sinal de áudio na imagem lá. Mas enfim, deixa eu abrir o livro de vocês aqui. Vou abrir meu quadro negro também. E a gente começa, segundo ano do ensino médio. Eu não sei, eu posso botar na tela aí pra vocês. Vocês têm acesso, tá, aos livros digitais também na plataforma. Não sei se vocês já procuraram alguma vez, ou já precisaram do livro, ou já perderam algum dos livros de vocês, mas vocês têm acesso a todos os livros pela plataforma da UNO, Matrizes e Determinantes. E eu quero o livro do aluno. Tá lá, beleza. E agora eu quero whiteboard. Nem conferi minha caneta se ela tá funcionando certinho. Talvez não esteja. Ó, tanto essas duas telas pretas aqui sou eu resolvendo os exercícios de vocês ontem. Vou usar inclusive elas mesmas. Pegar a mãozinha aqui, acho que eu vou apagar tudo isso. Deixa eu ver se está funcionando minha caneta. Perfeito, não está funcionando, por que será? Vamos lá, senhoras e senhores. E aí é o seguinte, eu vou explicar aqui o que eu achar que seja conveniente, e no primeiro momento, caso vocês não tenham entendido alguma coisa, vocês falem comigo, falem em sala de aula, falem na escola, e aí a gente tendo tempo na escola, a gente pega um quadro lá, um pincel, e a gente troca ideia, ou eu faço outro desse aqui, de maneira geral para todo mundo também, eu acho que dá pra gente aproveitar bem. A minha mesa digitalizadora, que funcionou nos testes ontem, não tá funcionando agora. Então, esse é outro ponto, né? Gravar essas paradas assim demanda um tempo, porque essas falhas técnicas, principalmente porque eu tô... E aí outra parada também, tá? Eu já fiz isso aqui em algum momento da vida, de gravar, de utilizar aqui, pelo menos vai escrever agora, de utilizar a mesa digitalizadora, de dar aula em vídeo e tal, mas faz algum tempo que isso não acontece, e agora eu preciso adaptar tudo, e como a minha vontade era começar, nós vamos começar. Então tem livro aqui, não organizei, tô com livro aqui, tem caderno, tem pacote de presente ali, um saco de presente, que é aniversário de uma galera esse mês aqui em casa. A Aurora foi ontem, eu sou semana que vem, e na outra é a minha esposa. E aí tem uns pacotes de presente ali que ela comprou uns negócios. Enfim, meu objetivo era começar, até porque a matéria já tá rolando. E estou começando com vocês aqui, e no meio do caminho a gente vai se ajustando. Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou jogar esse quadro pro lado esquerdo, do outro lado eu vou ter o livro, e aí vamos lá. Senhoras e senhores, então,
Antes de mais nada aqui, eu preciso fazer um disclaimer em relação ao conteúdo que eu passei para vocês no caderno e o que está escrito aqui no livro, tá? É muito comum, inclusive me causa um pouco de estranhamento, eu falei um pouco com o professor Jackson, inclusive, sobre isso, para ele é a mesma coisa, mas o livro não fala de ordem. Então vocês vão ver aqui que na maioria das vezes, talvez em algum exercício, mas não é o que ele traz como definição. Ele não fala de ordem. Quando ele vai se referir à ordem, ele fala tipo. Então, quando ele fala tipo de matriz, na realidade ele está falando da ordem das matrizes, tá? Então perceba que aqui nesse quadradinho, na página 3, ele define matriz do tipo M por N. Lemos M por N, uma tabela com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Ou seja, quando ele vai se referir ao número de linhas e número de colunas, ele fala tipo. E aí a gente pode ver isso claramente no primeiro exercício, que ele fala: determine o tipo de cada matriz. Ora, o que é o tipo de cada matriz? Quantas linhas e quantas colunas ela tem, beleza? Então, já vamos iniciar a nossa resolução aqui. A questão número 1 precisa tão simplesmente que a gente diga: olha, essa matriz tem tantas linhas e tantas colunas. E lembre-se sempre que o que foi padronizado é linhas primeiro por colunas. Beleza? Então sempre linhas por colunas. Aqui contou quantas linhas tem? Poxa, eu tenho uma linha. Quantas colunas? 1, 2, 3. Ou seja, essa matriz é 1 por 3. Uma linha, 3 colunas. Letra B, 1, 2, 3 linhas. Portanto, 3 linhas por quantas colunas? Isso mesmo, só uma. Beleza? Professor, é só isso? Só isso. Beleza? É para dizer tantas linhas, tantas colunas. Esse meu canetão aqui não é o canetão do quadro, é o canetão da ferramenta que grava a tela e ele apaga. Eu não sei se eu consigo fazer ele ficar na tela, eu acho que não fui atrás disso também, depois a gente vê. Letra C, quantas linhas? Mesma coisa, 1, 2, 3. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. É só isso. Matriz 3 por 4. Beleza? Letra D. Porque agora eu quero subir ali, ele tá riscando. Senhoras e senhores, letra D, quantas linhas? 1, 2, perfeito? Quantas colunas? Uma coluna, portanto, matriz de ordem ou matriz do tipo 2 por 1. Aqui nós temos uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, é o que a gente chama de matriz quadrada. Talvez a gente já tenha falado sobre isso quando você vir esse vídeo, talvez não. Quando a matriz tem a mesma quantidade de linhas e de colunas, ela é dita matriz quadrada. Então essa aqui, 2 por 2. Essa aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outra matriz quadrada, só que de ordem ou do tipo 4 por 4. E por último, mas não menos importante, nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, ou seja, matriz 4 por 2. Professor, só isso? Só isso. Só e nada mais. Lembrar que linhas é na horizontal, assim, né? E colunas é na vertical. E pronto, acabou. Resolvido. Beleza? Essa é a número 1. Página 4. Vamos então à número 2, que é uma questão da VUNESP e diz o seguinte: considere 3 lojas, aquela criatividade infinita, né? L1, L2 e L3, e 3 tipos de produtos, P1, P2 e P3. A matriz a seguir descreve a quantidade de cada produto vendido por cada loja na primeira semana de dezembro. Cada elemento A e J da matriz indica a quantidade do produto PI vendido pela loja LJ, com I e J iguais a 1, 2 e 3. E aí, professor, não entendi nada. Vamos lá. Primeiro, a situação, de maneira geral, está falando, tem 3 lojas. E nessas lojas foram analisados aí 3 tipos de produtos que essas lojas vendem, beleza? Foram organizados numa matriz, numa tabela. A matriz descreve
quanto de cada produto cada loja vendeu. É isso que está escrito até aqui. E aí tá falando, e aí que entra com a parte um pouco técnica, né, que fala que cada elemento A e J. Então, A e J é simplesmente a representação genérica. Lembra que eu passei para vocês a representação da matriz genérica, é que a gente trabalhou com M e N, né? Aqui trocaram-se as letras só. Primeiro é linha, segundo é coluna, elemento A e J. Ele quer dizer o seguinte, o elemento que está numa determinada linha I e numa determinada coluna J. Então, o 30, quem seria? O 30 é o A11, linha 1, coluna 1. O 19, o 19 é o A12. O 20 é o A13. O 15 e assim sucessivamente, certo? É só isso. Cada elemento da matriz indica a quantidade do produto. PI, por que PI? Porque a diferença dos produtos está nas linhas. Então você tem o P1, que é um tipo de produto, P2, a segunda linha, que é outro tipo de produto. Ou seja, cada uma desses produtos sendo vendido pela loja que está definida ali dentro das colunas. É só isso que ele está falando. Não sei nem se eu precisava explicar isso, mas como nesse momento eu explico sozinho, eu vou gastar um pouco mais de tempo. Se você achar que estiver muito lento, você pode sempre acelerar esse vídeo. Vamos lá às perguntas, então. Analisando a matriz, podemos afirmar que... Então, beleza, ele quer que eu afirme alguma coisa, mas para isso eu preciso da minha matriz. E aí, uma vez precisando da matriz, o que eu vou fazer? Eu vou... Nossa, a tecnologia é terrível. Vou copiar essa matriz aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo. Ei, moço. Pronto. Não tá aparecendo. Desgraça. Não é possível, cara. Aqui, agora foi. Aqui, beleza. Vamos lá, a matriz nossa ali é 30, 19 e 20. Embaixo nós temos 15, 10 e 8, e 12, 16 e 11. Perfeito. Aqui, beleza. Aí a gente pode até complementar, né? Que aqui é o tal do P1, aqui é o tal do P2, aqui é o tal do P3, e aqui nós temos L1, L2 e L3. Beleza? Podemos, né? Acho que podemos fazer desse jeito. Vamos voltar aqui agora para as nossas afirmativas para a gente ver o que é. Esse livro tem uma dinâmica muito boa, né? Porque as primeiras questões são muito básicas, assim. São as questões de análise mais objetiva para ver se a gente entendeu o que foi dito nas páginas anteriores. Então esse livro trouxe um enunciado, né, interessante, levemente, mas não é nada tão complicado de se resolver. Então perceba, letra A. Eu vou até ligar o lapisinho aqui. A quantidade de produtos do tipo P2 vendidos pela loja L2 é 11. Poxa, é simplesmente procurar numa tabela. Então ele está falando que a quantidade de produtos P2 está aqui na minha matriz, vendidos pela loja L2. Tá, essa linha são os produtos vendidos, os P2 vendidos. A L2 está aqui, pronto. Então a L2 vendeu 10 produtos 2. Ou seja, não é 11. Ou seja, a letra A é falciane, é falso. Não fala a verdade comigo. Vamos lá, letra B. A quantidade de produtos do tipo P1 vendidos pela loja L3 é 30. Vamos lá, P1, L3 é 20. Pô, tá difícil de achar alguém que fala a verdade aqui. Letra C. A soma das quantidades de produtos do tipo P3 vendidos pelas 3 lojas é 40. Pô, agora ele tá falando que a linha P3 das 3 lojas soma tudo dá 40, dá mesmo? Vamos lá. 12 mais 16, a gente sabe que é 28. Tô certo ou não? 6 mais 2, 8 mais 1, 2. 28 mais 11, fala pra mim quanto que dá. 39, isso mesmo. 39 é 40? Não, é quase, mas não é 40, portanto, letra C, falsa.
Letra D. A soma das quantidades de produtos do tipo PI vendidos pelas lojas L1 e o I igual a 1, 2, 3 e 52. Engraçado, porque ele meteu aqui um tipo PI, mas o I que ele quer que a gente calcule é o 1, 2, 3, que é todos os I que existem, né? Ou seja, o que ele quer saber aqui? A soma das quantidades de produtos vendidos pelas lojas L1. Pelas lojas L1, só tem uma loja só. Pela loja L1. Então vamos lá. A loja L1 vendeu 30, mais 15, 45, mais 10, 55, mais 2, 57. Ele tá falando que deu quanto? 52. Mentiroso. Letra D dá 57 e não 52. Então, se isso aqui é um negócio de verdadeiro e falso, essa aí tem que ser verdadeira. A soma das quantidades dos produtos dos tipos P1 e P2 vendidos pela loja L1 é 45. Verdade, 30 mais 15, 45. Letra E, correta na número 2. Senhoras e senhores, vamos para a próxima aqui, sem enrolação. Nós vamos passar pelo exercício R1. Eu não vou resolver ele aqui no quadro negro, mas vamos rapidamente discutir sobre ele, porque os exercícios resolvidos de vocês, eles trazem uma dinâmica bem interessante dentro dessa apostila. Por quê? O que ele faz? O exercício resolvido, ele traz um conteúdo que ainda não foi visto, que não foi tratado nas páginas anteriores. Então ele introduz um conteúdo por um exercício, que é o caso dessa construção. Você pode ver aqui atrás no livro, né, se você tiver um mínimo de curiosidade, você vai ver que aqui atrás ele fala, tem uma tabela, o que é uma matriz, não sei o que. Essa matriz é do tipo 3x3, essa matriz é do tipo 2x1, exemplos, representação genérica de uma matriz. Aqui tem a Dória computação gráfica. Perceba que aqui, ó, ele fala sobre a representação genérica, né? A1, 2, A não sei o que, e tome exercícios. E aqui no exercício R1, ele traz uma lei de formação da matriz. Ele não comentou nada sobre isso. E ele vai te mostrar como é que isso funciona no exercício. Qual que é o ponto? Existe, isso aqui eu vou passar para vocês hoje, inclusive. Hoje é dia 5, mais precisamente nada, né? 5 de fevereiro. E hoje a gente tem a última aula, né? Hoje é uma quinta. Provavelmente a gente vai ver isso aqui. Então, a outra forma de representar a matriz, né, de maneira algébrica, de maneira escrita, é assim, né? Eu tenho uma matriz A que é igual a um A e J. O que é o A e J? É a forma genérica de representar um elemento, ou vários elementos nesse caso, de tal maneira que essa matriz é 2x3, ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas. E como que os elementos são definidos? Os elementos são definidos, os A e J são definidos, e eles são iguais, né? A I mais 2 vezes J. O que é I? I é a posição que o elemento ocupa em relação à linha. O que é J? É a posição que o elemento ocupa em relação à coluna. Tá. Cada elemento tem um número que identifica a linha que ele está e a coluna que ele está. Conseguiu sacar já? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa lei de formação. Cadê o lápisinho? A gente vai pegar essa lei de formação e vai pegar cada um desses elementos e aplicar aqui. Como assim, professor? A1, a posição para a linha dele é 1, a posição para a coluna dele é 1 também. Então eu teria 1 mais 2 vezes 1, 3. Ah, professor, quer dizer que o A11 é 3? Exatamente. Aí se eu pegasse o A12, eu aplico ele também dentro dessa fórmula, dentro dessa lei de formação para os elementos, que diz o seguinte, que o elemento é dado por I mais J. Quem que é o I para o A12? O I para o A12 é 1, então 1 mais, quem é o J para o A12? É 2, então 2 vezes 2. J é esse cara aqui. Beleza? A12 é igual 1 mais 2 vezes 2, 4.
ou seja, o A12, o elemento A12 que vai ocupar a primeira linha, segunda coluna, é igual a 5. Nossa, que número horrível. E assim nós faremos com cada um dos elementos, de tal maneira que eu tivesse essa relação aqui, ó. A12, A11, A13, A21, A22, A23. Pronto, uma vez que eu tenho todos os elementos, eu sei a posição que eles devem ocupar, meu resultado aqui é a matriz A 3, 5, 7, 4, 6, 8, beleza? Então, essa é uma possibilidade. Então perceba que a gente entendeu o que são matrizes, né? Matrizes são uma tabela, basicamente, uma maneira de dispor dados. De maneira bem simplista é essa. A gente viu a representação genérica, a gente viu que a gente representa os elementos de uma determinada matriz pela letra A, subscrito de 2 números que funcionam como um código para dizer para nós, ó, esse elemento ocupa tal posição em relação à linha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, e tal posição em relação à coluna. E aí a gente vai ler lá o A1, A12, A13, A14. E agora a gente descobre que eu posso utilizar esse código, esses números que determinam a posição do elemento dentro de uma matriz para construir a própria matriz. Então eu posso construir a matriz genérica, que nesse caso aqui a gente tem aqui A1, A12, A13, A21, A22, A23. E se eu tiver uma lei de formação, como esse exercício deu, ou seja, cada A e J é determinado pela posição que ele ocupa em relação à linha, mais 2 vezes a posição que ele ocupa em relação a J, a gente consegue construir uma matriz a partir de uma lei de formação dessa, claro, desde que a gente saiba o tipo ou a ordem dessa matriz, beleza? Vamos seguir aqui para número 4. A minha ideia aqui é resolver por blocos, tá? Então perceba que a gente tem o primeiro bloco aqui da número 1 até a number 9 aqui, ó. Beleza? Essa página aqui. Que página é essa? 6. Então a ideia é chegar até a 9 e aí cada vídeo representa um bloco. Se eu conseguir dividir o vídeo ali dentro do YouTube por capítulos e colocar onde está número 1, número 2, número 3, eu o farei. Se não for muito complicado e eu não gastar muito tempo. Agora, se for complicado e eu tiver que gastar tempo, eu não farei. Beleza? E aí, quando você olha para o número 4 aqui, ó, o que a número 4 está tratando? Sobre uma matriz que ele me dá a ordem e me dá uma lei de formação e o que eu tenho que fazer. Aí, se você não olha aquele exercício resolvido por preguiça e falta de vergonha na cara, aí tu vai chegar aqui e não vai saber resolver, tá entendendo? E aí vai ficar, meu Deus, mas eu não vi isso. Não viu realmente. Essa é a proposta da apostila, tá entendendo? Então vamos lá. Ele quer que eu escreva a matriz A e J. Ele quer que eu escreva uma matriz que é dada por A e J, ou seja, cada A e J de uma matriz 3x4. Os A e J são dados por 3i mais 2j. Tá. Essa é a número 4. E a número 5 eu já vou deixar ela aqui do lado, porque eu vou fechar o nosso caderno aqui rapidamente, nosso livro na verdade, e vou trabalhar só com o quadro negro, 2x4. 2x4. E cada CIJ da número 5 é dado por CIJ igual a I ao cubo menos J ao quadrado. Beleza? Beleza. Vamos abrir isso aqui agora, porque a gente vai resolver por aqui. Então vamos lá. Eu não preciso mais do que isso. Ele me falou a ordem da matriz, o tipo da matriz, e ele me deu a lei de formação da matriz, como que ela vai ser criada ou construída, beleza? Então assim, a maneira mais organizada para entender isso aqui é o quê? Pode bater aí. E para eu poupar tempo, eu não vou editar isso aqui não, tá? Então vai na íntegra, com todas as rotinas matinais aqui de casa. A maneira mais organizada, então assim, e eu recomendo que todo mundo faça assim de início, primeiro monta a matriz genérica, cara.
para depois você calcular os valores e colocar cada um no seu devido lugar. Então, a matriz é 3x4. Isso quer dizer que eu tenho 3 linhas. Então, eu vou ter um A11, um A21 e um A31. Então, de novo, primeiro código, primeiro número fala sobre a linha, por isso que ele progride. E se o primeiro fala sobre a linha, quer dizer que todo mundo que estiver aqui do lado vai ser código 1, certo? Ele fala para mim que tem 4 colunas, então A11, A12, A13, A14. E os outros vão seguir esse padrão, né? Aqui é a segunda linha, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. E aqui é a terceira linha, 3, 2, A3, 3 e A3, 4. E aí a gente fecha a nossa matriz. Ok, então essa é a matriz que eu tenho que montar, uma matriz com 3 por 4 elementos, ou seja, uma matriz com 12 elementos, quer dizer que eu vou ter que calcular isso aqui 12 vezes. No cansativo, é tranquilo demais. A11 é igual, poxa, 3 vezes 1, 3 vezes I, eu vou fazer assim por enquanto, 3 vezes 1, mais 2 vezes J, que é quanto? J é 1 também, 2 vezes 1. E aí a gente vai ter o quê? A11 é igual, 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, que é 2, então 3 mais 1. Então, 3 mais 2 é 5. Ou seja, professor, o elemento A11 é igual a 5? Exatamente. Muito tranquilo, muito fácil. Vamos lá. A12, vamos fazer a primeira linha primeiro? Vamos fazer a primeira linha primeiro. A12 é igual, vamos lá. Para I, 3I, a gente continua tendo 1. Mais o J. Nesse caso, o J é 2. 2 vezes 2. A12 é igual a 3 mais 4, que é igual a 7. Ou seja, o A12, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é 7. Vai dar certo isso aqui? O áudio vai sincronizar depois? Não sei. Oi? Vamos lá, próximo. A13. A13. Seguimos a nossa lei de formação, que é... Ela ficou lá em cima agora, né? Mas ela é 3i mais 2j. Isso mesmo, né? Não é menos não, né? 3i mais 2j. Perfeito. Então, A13. Quem é o i do A13? É 1. Quem é o j? É o 3. Então é 3i mais 2j, isso. 3 vezes 1 mais 2 vezes 3. Pô, aí só desenvolve. Aqui, ó, copiei tudo. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 3 mais 6, 9. Pô, quer dizer que o A13 é 9? Isso mesmo. Vamos lá. A14. Graças a Deus, vamos terminar a primeira linha. 3 vezes i, o i continua sendo 1, mais 2 vezes j, que é 4. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. 3 mais 8, 11. Isso mesmo. Então quer dizer que o A14 é 11. Perfeito? Então nós já temos a primeira linha aqui. Eu vou apagar esse 3 e 2j daqui. Vou colocar eles como acessório aqui. 3i mais 2j. Vou fazer assim. Pronto. E aqui eu já vou colocar o seguinte. Eu vou colocar os elementos da primeira linha. Então na primeira linha eu tenho A11 é 5. Eu tenho A12 é 7. Eu tenho A13 é 9. Eles estão aumentando de 2 em 2, né? E eu tenho A14, que é 11. E esses são os elementos da primeira linha da nossa matriz. E eu continuo calculando os elementos da segunda linha. O A21, que vai ser igual a mesma coisa. Vai ser igual a 3 vezes 2 mais 2 vezes 1. O que é isso? 3i mais 2j. A21 é igual a 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 3. Opa, 2 vezes 1, 3. Eu somei os números ali. 2 vezes 1, 2. Portanto, o A21, vamos escrever aqui mesmo,
é igual a 8, beleza? Então A21 já vou colocar aqui direto, podia fazer no final, mas vou fazendo ao mesmo tempo. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é igual a 8. Vamos lá, A22 é igual a 3 vezes I mais 2 vezes I. O A22 é igual, então, a 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. O elemento da segunda linha, segunda coluna, é 10. E, por incrível que pareça, ele também está aumentando de 2 em 2. Né? A2, 3. Vamos confirmar. 3 vezes I mais 2 vezes J. O A23 é igual a 6 mais, claro que está aumentando de 2 em 2, né? Porque o primeiro está travado. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Então assim, ó, observado esse padrão, né? Por causa desse dobro e como a linha é mantida, como o I é mantido em cada linha, ele aumenta de 2 em 2 porque a coluna cresce de 1 em 1. Então sempre é 2 vezes 1 a mais que aumenta. Observado esse padrão, a gente já consegue saber que o último é 14, tá? Percebam aqui, ó, A24 é igual a 3 vezes I, que continua sendo 2, mais 2 vezes 4. A24 é igual a 6, mais 2 vezes 4, que é 8. 6 mais 8, 14. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que se eu calcular o primeiro aqui, o A31, eu já consigo determinar todos os outros. Por quê? Porque vai aumentar de 2 em 2. A31, 3 vezes I, nesse caso o I agora evolui para 3, mais 2 vezes 1. Beleza? A31 é igual a 3 vezes 3, 9, mais 2. 9 mais 2 é igual a 11. Beleza? Então o elemento que está na terceira linha, primeira coluna é 11. O que está na terceira linha, segunda coluna é 13. O que está na terceira linha, terceira coluna é 15. E o elemento da terceira linha, quarta coluna, é 17. Eu vou até conferir aqui. Exatamente. Então, essa aqui é a questão de número 4. A questão de número 5 se resolve exatamente da mesma maneira. Qual que é a diferença dela? A diferença dela é que a lei de formação que determina esse negócio aqui é um negócio que me deixa bolado. Aqui, apagou, Deus abençoe. Opa, apaguei esse negócio aqui. A única diferença é a lei de formação, que aqui é um I ao cubo menos J ao quadrado, né? Eu acho que deu para entender. Acho que eu não vou resolver ela inteira, não. Deixa eu ver que tamanho que é. Por isso fizeram as matrizes grandes, né? Matriz 2x4. Vamos pegar isso aqui. Será que eu consigo selecionar essa galera? Vou pegar esse exercício aqui, ó. Eu quero movimentar isso aqui. Aí, ó. Que daí a gente movimenta pra cá e começa de novo aqui, ó. Então vamos lá. Essa matriz é uma matriz 2x4. Isso quer dizer que ela vai ter um A11, A12, A13, A14. Uma matriz grandona, não precisava ser tudo isso. 2,1, 2,2, 2,3 e 2,4. Essa é a nossa matriz. 2 linhas e 4 colunas. Tá gravando lá ainda? 34, meia hora. Tá, vamos embora. E a mesma coisa, a posição da linha e coluna determina a diferença que a gente mudou agora na nossa lei de formação, que é determinada por 6J, que é igual 6J, que é igual a 6J. É assim que eu escrevi antes, doidão, hein? 6J, que é igual a I ao cubo, menos J ao quadrado. É isso, beleza? Ou seja, o C11 vai ser determinado por 1 ao cubo menos 1 ao quadrado. Como a gente sabe que 1 elevado a qualquer coisa é 1, então a gente tem 1 menos 1, que é 0. E o primeiro elemento é
nulo. Aqui eu podia ter usado C, né? Aqui na matriz genérica, né? Mas vocês sacaram que não faz diferença, né? Mas eu podia ter usado C porque o exercício trouxe como C e J, né? Então ficaria gramaticalmente um pouco mais correto. C12, voltando aqui para o cálculo, eu tenho 1 ao cubo menos 2 ao quadrado, que é igual a 1 menos 4. Lembrando aqui que isso aqui só vai ficar positivo se a gente tiver esse tipo de potência aqui com o sinal guardado dentro dos parênteses, beleza? Se tiver desse jeito aqui, tu executa a potência normalmente e depois considera o sinal para a conclusão, para continuar o cálculo, beleza? Então, esse detalhe é importante, porque senão vai alterar todos os resultados aqui para você. Então, a gente tem 1 menos 4, que é igual a menos 3. A gente tem C13, que é igual a 1 ao cubo menos 3 ao quadrado. E aqui a gente vai ter 1 menos 9, que é igual a menos 8. C14 é igual a 1 ao cubo menos 4 ao quadrado. E a gente vai ter 1 menos 16 agora, que é igual a menos 15. Então, na primeira linha lá nós vamos ter 0, menos 3, menos 8 e menos 15. E a segunda linha, vou calcular aqui do lado, acho que vai dar para ver bem. C21 é igual a 2 ao cubo menos 1 ao quadrado, é isso mesmo? Cadê? Tá aqui, né? I ao cubo menos J ao quadrado. C21 é igual a 2 ao cubo, 8, menos 1 ao quadrado, é o próprio 1. C21 é igual a 7. Então, esse elemento aqui é 7. C22 é igual a 2 ao cubo, que é 8, menos 2 ao quadrado, que é 4. 8 menos 4 é o próprio 4. Então, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, é 4. O C23 é igual a 2 ao cubo, que a gente já sabe que é 8, menos 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, o C23 é igual a menos 1. E aí nós temos o C24, que é igual a 2 ao cubo, que é 8, menos 4 ao quadrado, que é 16. E 8 menos 16 é igual a menos 8. E é isso. Nós temos a nossa matriz 2 por 4. 0, menos 3, menos 8, menos 15. 7, 4, menos 1. E menos 8. É isso mesmo, beleza? Essa é a questão de número 6, né? Não, questão de número 5. Isso mesmo, questão de número 5. Ok. Seguindo a questão de número 5, nós temos aqui, vou abrir aqui com vocês, a questão R2, que diz o seguinte: escrever a matriz AA, que é igual a elementos A e J, né, na matriz 3 por 2, em que o A e J, olha só, a gente viu isso aqui no passado. Função definida por mais de uma sentença, lembra dessa ou não? E aí ele define para nós aqui, ó, o A e J vai ser formado por 10i, 40 minutos, 10i mais j, se i for igual a j. Ou seja, se a posição da linha for igual a... se o número que indica a posição daquele elemento para a linha for igual ao número que indica a posição daquele elemento em relação à coluna, né? Então, quando o elemento for A11, A22, A33 e assim sucessivamente, a lei de formação vai ser 10i mais j. Se isso não acontecer, ou seja, quando i for diferente de j, o elemento é nulo. Então, poxa, facilitou muito a nossa vida, porque a maioria dos elementos são diferentes aqui, o A e J. Na resolução, o que a gente tem aqui? Uma matriz do tipo 3 por 2 representada genericamente, poxa, já sabemos. Letra maiúscula representa aí o nome da matriz, por assim dizer. Então, A é igual a A11, A12, 3 por 2, né? Então nós temos 3 linhas, 2 colunas, A21, A22, A31, A32. Então essa é a cara, esse é o formato de uma matriz 3 por 2 de maneira genérica. Lembrando, quando I é igual a J, a gente vai jogar dentro dessa função, quando não for, é zero. Então perceba, A11 e A12, que I é igual a J, são esses dois elementos. Os demais, que são 4,
o A e J é diferente, portanto aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0. E aqui a gente vai calcular 10 vezes 1 mais 1, que dá 11. E aqui a gente vai calcular 10 vezes 2 mais 2, que dá 22. E tá aqui a nossa matriz A, 11, 0, 0, 22, 0, 0. Beleza? Aqui ele tem a explicaçãozinha, que foi mais ou menos o que eu troquei ideia com vocês aqui, quando I e J é igual, quando I e J é diferente. Deixa eu conseguir passar de página aqui. Chegamos na última página, temos mais 1, 2, 3, 4 exercícios, vamos ver. E ó, de novo, ele trouxe o exercício resolvido, e aí aqui ele traz um exercício que traz uma lei de formação para os elementos da nossa matriz, que é definida por mais de uma sentença. A gente viu isso em funções no ano passado. Claro, para quem estava estudando com a gente, que são as funções definidas por mais de uma sentença, que ela fala, olha, para alguns valores do domínio você vai usar essa lei aqui, para outros valores você vai usar essa lei aqui. Nesse caso, a gente não está falando de funções propriamente dito, mas existe essa relação, né? A intuição é a mesma, de maneira intuitiva é praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que o domínio aqui são os I's e os J's de acordo com cada matriz. Amanhecendo lá já, quase. Vamos fazer essa 6zona rapidão aqui? Escreva a matriz B, B e J, em que os B e J são definidos por I ao quadrado menos 1, quando I for igual a J, e 3J para I diferente de J. Então vamos lá. Deixa eu conseguir passar aqui isso aqui. Desse lado aqui eu vou escrever a nossa lei de formação. Mas primeiro eu vou trazer aqui que B é igual a B e J. Qual que é o tipo, a ordem? 3 por 2. E os B e J são definidos por I ao quadrado menos 1, se I igual a J, e 3J, se I diferente de J. Aqui o B e J é definido dessa forma. Ok, com isso a gente já consegue resolver a questão número 6 sem o apoio do livro. E aí vamos lá, né? É uma matriz 3 por 2, rapidamente aqui vamos. Eu tenho um B11, B12, B, 3 linhas, 2 colunas. Essa aqui eu não preciso. Então aqui eu vou ter um B, oh meu Deus do céu. Aqui eu vou ter um B21, aqui eu vou ter um B31, e aqui um B22, e aqui um B32, certo? 3 linhas, 1, 2, 3, 2 colunas, 1, 2. Fechamos, essa é a nossa matriz, esses são os elementos que eu preciso calcular. Então vamos lá. Se I igual a J, a gente vai aplicar I ao quadrado menos 1. Quando que isso acontece? Em B11 e B22. Então vamos calcular logo aqui embaixo. Ó. B11 é igual a 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Pronto. Então o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, é 0. Vamos ao B22, onde I também é igual a J, nós temos 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2 positivo. Então B22, que vai estar mais ou menos nessa posição, é 2. Ok? Agora vamos trabalhar com todos, com os outros elementos quando I é diferente de J. Então aqui é diferente, aqui é diferente, aqui é diferente. E aqui também é diferente. Vou inclusive fazer de vermelho aqui para a gente ter essa diferença. Ó. Vou deixar assim, olha só. Vou apagar aqui 3J se I for diferente de J. Aqui, talvez seja interessante em algum nível. 3J se I for diferente de J. Que é nessas condições aqui, né? Quando o I e J são diferentes. Vamos lá, então eu vou ter o B12, que é igual ao que? 3J. Pô, professor, então quer dizer que a gente não vai usar o I nesse caso? Exatamente. Quem que é o J? 2. Então, 3 vezes 2, que é 6. Esse elemento aqui é 6, o elemento que está na primeira linha, na segunda coluna. E o B21, 3J. Quem que é o J? O segundo elemento. 3 vezes 1. 3 vezes 1,
3. Então quer dizer que esse elemento aqui é o 3. Vamos ao B31. O 3, que é o I, é desconsiderado. E a gente trabalha somente com J. 3 vezes 1 de novo. 3. E o último elemento, o B32, vai ser igual ao número da coluna dele, que é 2. Então, 3 vezes 2 igual ao primeiro elemento lá em cima, que também é 6. E assim, nós temos a nossa matriz aqui, 0, 6, 3, 2, 3, 6. Eu estou conferindo aqui porque eu estou resolvendo os exercícios, e aí vai que eu cometa algum equívoco no meio do caminho e deixe esse equívoco eternizado aqui, então eu estou conferindo as respostas com o meu gabarito para que a gente evite qualquer problema neste sentido. Senhoras e senhores, número 7 diz o seguinte: determine o elemento B22 na matriz B igual a B e J, 3 por 2, na qual B e J é igual a 3i menos J ao quadrado. Poxa, é um exercício exatamente igual, com uma vantagem muito mais absurda do ponto de vista de terminar logo o exercício, porque começa a virar um processo muito mecânico uma vez que você compreendeu o que é que tem que acontecer aqui. Aqui ele falou, cara, calcula o B22 para mim, beleza? Só o B22, não precisa calcular. Imagina, 3 por 2 são 3 vezes 2, são 6 elementos. Não precisa calcular os 6 elementos, calcula só o B22. Poxa, só o B22 é muito fácil, porque se B é igual a um B e J, 3 por 2, mas eu nem preciso calcular tudo. Se B e J é definido por 3i menos J ao quadrado, e você quer que eu calcule o B22, tá muito simples. Que B22 vai ser igual ao quê? 3 vezes 2 menos 2 ao quadrado. B22 é igual a 3 vezes 2, 6. 2 ao quadrado, 4. Portanto, 6 menos 4. De novo, porque esse sinal não está junto com o elemento aqui. Não consigo dar Ctrl Z. E se eu apagar, vou apagar tudo. Então, vou apagar. Aqui, pronto. E aqui eu vou apagar também. Como o sinal não está junto, o sinal faz parte da relação da lei de formação, ele fica por lá de fora, calcula normal o teu elemento e depois a gente subtrai. 6 menos 4, B22 é igual a 2. Só isso, professor, só isso e mais nada é o que o exercício está pedindo. É isso mesmo. Então vamos lá para a nossa penúltima questão, número 8. Identifique os elementos de A em que I é igual a J, ou I mais J é igual a 4. Identifique. É só isso, é para a gente identificar. Então vamos lá. Rapidamente aqui a gente consegue fazer isso. Eu vou usar... Poxa vida, vamos lá. Eu acho que esse bugzinho que dá aqui é quando eu coloco a caneta em cima do mouse. Estranho, né? Não sei por que ele faria isso, mas isso acontece. E aí dá aquele bugzinho das retas ali. Tá, vamos lá. Identifica os elementos de A em que I igual a J ou I mais J igual a 4. Tá, beleza. Aqui nós temos uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada de ordem 3 ou do tipo 3. Então, genericamente, a gente tem um A11, A21, A31, A12, A22, A32, um A13, um A23 e um A33, beleza? Primeira coisa, ele falou, identifique quando I é igual a J. Pois não. I é igual a J aqui, I é igual a J aqui, e I é igual a J aqui, que a gente chama de diagonal principal dentro de uma matriz quadrada. E aí ele falou, identifique também quando I mais J é igual a 4. Então aqui a gente tem 1 mais 2 é 3, não corresponde. Aqui
Aqui 1 mais 3 é 4, então aqui 2 mais 1 é 3, não. Aqui 2 e 2 são 4. Aqui 2 e 3 são 5, não. Aqui 3 e 1 é 4. Aqui 3 e 2 são 5, aqui 3 e 3 são 6. Então perceba que os valores que somados dão 4 é o que a gente chama de diagonal secundária dentro de uma matriz quadrada. E os valores em que I é igual a J é o que a gente chama de diagonal principal dentro de uma matriz quadrada. Interessante, né? Eu acho que talvez seja a intenção do livro seja começar a apresentar, olhar para isso sem dar esses nomes, né? A gente não falou sobre isso ainda, nesse momento pelo menos que eu estou gravando isso aqui. Beleza, e ele quer que eu identifique os elementos, então vamos lá. Onde I é igual a J, nós temos módulo de menos 6, nós temos 7, que são os elementos da diagonal principal, e nós temos 9. E no que se refere aos elementos em que I mais J é igual a 4, nós temos menos 7, nós temos o próprio 7, que se repete, né, que é o centro da matriz, e nós temos o elemento 3. E é só isso que a gente precisava fazer, muito bom. E número 9, por último, mas não menos importante, não menos relevante, elabore uma lei de formação que represente os elementos da matriz a seguir. Ok. Aqui talvez a gente precise pensar um pouquinho olhando para essa matriz e entender qual padrão é apresentado. Eu vou escrever essa matriz inicialmente para que eu consiga trabalhar aqui no nosso quadro negro. Eu tenho 1, 1, 1. Parece que ela está bem tranquila, porque isso aqui, 2, 4, 8, ela está dobrando, né? 16. E aqui eu tenho 3, 9, 27 e 81. Pô, na verdade, olha o que está acontecendo nessa matriz aqui, certo? A gente tem uma progressão, a gente tem, na verdade, uma exponencial acontecendo aqui a cada coluna. A cada coluna. Duas vezes J. Não, porque aqui ia dar, tem que ser ao quadrado. Quem é J aqui? Aqui a gente está falando do elemento A2, 2, 1. Interessante. Dá pra gente escrever que A e J é igual a I elevado a J. Faz sentido? A e J, então a gente teria o A2, 1, que seria o I, que é 2, elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. A2, 2 seria 2 elevado a 2, que é 4. A3, 3. A3, 3 não. Qual que eu queria? Eu queria o próximo, né? A2, 3 é igual a 2 elevado ao cubo, que é 8. Pô, deu certinho. Legal, né? Bem interessante essa aqui. Ele tem uma progressão e na primeira isso funciona também, porque a gente vai ter um A1, 1, por exemplo, que seria 1 elevado a 1, que é 1. A gente vai ter o A1, 2. E aí eu teria 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4 e 1 elevado a qualquer número. É sempre o A. Interessante. Então aqui a gente poderia escrever que o A e J, né, a nossa matriz A, que é igual... Nossa, que bagunça. Nossa matriz... Oh, Jesus. A nossa matriz A, que é igual o A e J, que é 3 por 4, onde o nosso A e J é definido por I elevado a J. Interessante, né? Essa lei de formação. Senhoras e senhores, por hoje é isso. Deus abençoe os senhores, que os senhores tenham conseguido entender tudo. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, me chamem no Instagram,
Me chamem na sala de aula, nos corredores, falem comigo, não fiquem sofrendo sozinhos, pra gente poder entender e desenrolar o que precisa ser desenrolado. Fechou? Satisfação mais uma vez e até a próxima.